Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Gostaria de convidá-los inicialmente para elevarmos o pensamento a Jesus, rogar a presença do amado Mestre, que Ele esteja junto conosco, nos ajude a refletir sobre as palavras de Emmanuel, possamos extrair o ensinamento necessário para a nossa compreensão mais ampla da vida, e que possamos também, Mestre Jesus, com seu apoio, colocar esses ensinamentos em prática no nosso dia a dia, na nossa vida, nas nossas atividades, para que possamos sermos pessoas melhores, amado Mestre. Que assim seja. Bom, a lição de hoje, do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier, é a lição número 65, intitulada Cultiva a Paz. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, ela voltará para vós. Jesus, do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 6. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana, mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhes ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos, reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam à fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é a realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque se o homem ouve a lição da paz cristã, sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem, como intransferível conquista de cada um. Muito bem, então vamos lá, né? Emmanuel intitula essa lição com o seguinte título: Cultiva a Paz. E aí, como ele traz duas palavras, né? Três, né? Cultiva a paz. E aí, para a gente entender um pouco o título, a gente tem que começar entendendo o significado dessas palavras, né? Porque quando a gente vai cultivar, né, cultivar qualquer planta, né, é importante a gente lembrar, né, que o processo de cultivar ele envolve a semeadura, às vezes antes disso até a escolha, a preparação da melhor semente, né?
requer o preparo do solo, né? Porque se você não preparar o solo adequadamente, jogar as sementes de qualquer maneira, elas não vão sair, elas não vão nascer, né? As aves, né? Outros bichos podem comê-las, né? E depois da semeadura, ainda é necessário o acompanhamento, né? A manutenção da planta durante o crescimento. Então, às vezes tem que combater pragas, né? Tem a adubação, né? Tem a capina, tem que torcer para chover na época correta, né? Ou então irrigar as plantas, né? E a própria colheita também dá muito trabalho, né? Se você deixar passar de hora, você corre o risco de perder a produção. Se colher antes da hora também, né? Você vai prejudicar o processo, né? Então percebam que cultivar, né, envolve trabalho, envolve cuidado, envolve manutenção. Portanto, cultivar a paz não deve ser algo muito monótono. E aí, para a gente entender melhor o significado do título completo, a gente precisa entender também o que é paz, né? O que é paz? De acordo com a doutrina espírita, pelo que a gente vem estudando, né? A paz, ela vem daquela satisfação de dever cumprido, da prática do bem, da ausência de remorsos, quando a nossa consciência está tranquila, né? Portanto, também envolve ação, né? Então, cultivar a paz, né, a gente já começa com essa reflexão, né, de que envolve trabalho, envolve cuidado, envolve atenção, né? Mas Emmanuel traz um trechinho do Evangelho de Lucas, né, o versículo 6 do capítulo 10, que diz assim: e se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, ela voltará para vós. Então, é importante a gente entender também o contexto, né, onde esse trecho foi dito. Então, isso foi, Jesus diz estas palavras aos seus discípulos, né, quando se aproximava o momento decisivo da passagem dele aqui. Então, ele dava várias recomendações aos discípulos, né, e esta era uma delas, né? Se nós voltarmos um pouco aqui, mais no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, ele diz o seguinte: ide, eis que vos envio como cordeiros entre os lobos. Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado. Em toda casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas se não houver, ela voltará para vós. Então veja que a tradução aqui é um pouquinho diferente, né? Mas a ideia é essa, né? De que Jesus estava dando direcionamentos, recomendações, orientações sobre como os discípulos deveriam se portar para divulgar o Evangelho a partir daquele momento, né? E aí Emmanuel traz especificamente esse trechinho da paz, né? Então nós podemos perceber aqui, dessas palavras de Jesus, né, porque ele diz o seguinte: se houver ali algum filho da paz, repousará a paz sobre ele, né? Mas se não houver, ela volta para você. Então pensem que a paz verdadeira, né, ela é uma conquista pessoal e intransferível, né? Se alguém está receptivo a ela, encontrará serenidade, né? Receberá, por exemplo, naquela época, receberia os bons fluidos dos discípulos do Cristo que fossem visitá-los. Mas se não estiverem preparados, né, se essa pessoa ainda não estiver preparada, a paz não poderá se estabelecer. Vamos imaginar que é uma pessoa que aprecia a briga, a revolta, a contenda. Essa paz não vai achar espaço, né? Então ela vai ter que voltar para a sua origem, né? Então isso reforça a ideia
né, de que o estado de espírito de cada um de nós, né, ele determina a capacidade de acolher ou de repelir as bênçãos divinas. Então a nossa sintonia, né, ela vai determinar se nós vamos receber ou não bênçãos divinas. Se a nossa sintonia é ruim, essas bênçãos podem passar por nós, mas serão repelidas. Aí a gente lembra o caso do André Luiz, né? Ficou vários anos no umbral, né? A partir do momento que ele muda a sintonia, ele começa a perceber a espiritualidade amiga que estava ali disposta a auxiliá-lo, né? Então, Emmanuel diz o seguinte: em verdade, há muitos desesperados na vida humana. Hoje parece que mais do que nunca, né? Tanta gente atordoada, desesperada, né, inquieta, ansiosa, né? E aí ele continua. Mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Ou seja, muita gente gosta, parece gostar daquela situação, né? Não quer abrir mão daquela situação, né? Não quer ver outras possibilidades. Ele diz: quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quer dizer, se chamar, convidar a pessoa para ter paciência, faz ela brigar com a gente, né? E a gente mesmo, né? Mas a gente não tem a paciência que deveria, né? Quantos criminosos choram de dor por lhes ser impossível a consumação de novos delitos? O apego ao erro é tão grande, né, que muitos, né, choram de dor pelo apego ao delito, né, porque quer continuar naquele processo, né? E ele continua: quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Quer dizer, muitas pessoas que estão tristes, desanimadas, né, se cultivassem a esperança, mudaria sua sintonia, mudaria sua faixa vibratória. Mas voluntariamente eles não querem. Preferem a revolta, né? Então, de maneira geral, nesse parágrafo, né, a gente percebe que muitos de nós nos apegamos ao sofrimento, né, recusando aceitar oportunidades de renovação. Às vezes a gente não tem consciência disso, às vezes tem, às vezes não, né, mas é o que acontece, né? E Emmanuel cita, então, 2 remédios, né, para combater o nosso desespero, essa vida atordoada, corrida. O primeiro é a paciência. Mas, como ele diz, muitos de nós fugimos dela. Preferimos nos agarrar ao desespero, à intransigência. Intransigência. Então é como se nós quiséssemos afirmar para nós mesmos o nosso direito de escolher o caminho do sofrimento. E o segundo remédio que Emmanuel aponta é a esperança. A esperança a gente sabe que é aquela convicção, né? Aquela certeza de que Deus não nos desampara, de que mesmo que as coisas estejam difíceis, elas vão melhorar, né? Que as dores vão passar, né? Então, é esse remédio salutar, né, que Emmanuel nos recomenda, né? Então, nesse sentido, é importante a gente tentar entender isso, né, e não fugirmos desse lentismo, desse lenitivo, né? Não preferir a revolta, né? Não preferir a indignação. Bom, Emmanuel continua dizendo o seguinte: para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente o mundo íntimo. Então veja, para ser filho da paz, tem que trabalhar o mundo íntimo. Nós temos que nos mudar internamente. Então nós precisamos nos dedicar a essa tarefa. Precisamos estar atentos ao nosso interior, à forma como a gente vê as coisas e dispostos a buscar um caminho melhor, né? Ele diz o seguinte: cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Ou seja,
né, a gente deve procurar aceitar os ensinamentos de Jesus, né, acolher as orientações, tentando nos alinharmos com a vontade divina, né, para afastar essa desarmonia que ele cita. É só assim que a gente alcança a paz. Veja que não é muito fácil ser filho da paz, né? Mas ao mesmo tempo é importante a gente saber que a paz não é algo externo, né? Um estado de consciência construído é um estado de consciência construído pelo esforço de transformação interior. Nós temos que nos esforçarmos para nos adaptarmos à vontade divina. O que seria essa vontade divina? É o que Jesus veio trazer para a gente, né? São suas recomendações. Amor ao próximo, caridade, humildade, simplicidade, trabalho. É isso que nos leva à paz verdadeira, à conquista da paz. Então a paz não é um prêmio que alguns recebem e outros não. A paz é fruto de uma conquista, de uma perseverança, de um esforço. Emmanuel ainda esclarece dizendo o seguinte: olha, todos rogam a paz no planeta atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Então, principalmente em tempos de guerra, né, como a gente está vivendo, como outras gerações também já viveram, né, todos desejam a paz para o mundo, né? Todos reconhecem a importância da paz, né? Mas muitas vezes, quando nós desejamos a paz, é da boca para fora, porque nós pedimos aquilo que nós não oferecemos. E como nós sabemos, o mundo, esse mundo de provas e expiações, ele reflete o estado moral da humanidade. E nós estamos inseridos nessa humanidade. Portanto, nós não somos diferentes das pessoas que compõem esse grupo que está aqui encarnado no planeta Terra. Nós padecemos dos mesmos vícios, das mesmas fragilidades, dos mesmos erros. E muitas vezes nós desejamos a paz sem cultivá-la, né? Sem oferecer o nosso esforço, a nossa renúncia ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade. É esse o preço da paz, que nós temos que estar dispostos a pagar. Emmanuel continua dizendo o seguinte: exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Então aqui ele deixa bem claro, né? Assim, traz para o nosso dia a dia, né? Às vezes a gente quer a paz do mundo, a gente quer a paz no Brasil, a gente quer a paz no Oriente Médio, a gente quer a paz na África, na Ucrânia, mas às vezes nós alimentamos o ódio ao vizinho. Ódio gratuito. Às vezes nós não nos esforçamos para ter uma convivência sadia. Às vezes nós não oferecemos a nossa parte, a nossa contribuição à paz. Emmanuel diz: reclamam que a esperança tome assento com a inconformação. Quer dizer, como é que eu posso ter esperança, né, se eu tenho uma postura de inconformado com os acontecimentos cotidianos? Não tem jeito. Esperança e inconformação não se misturam, né? Depois ele diz: e rogam à fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Quer dizer, a gente já sabe disso, né? A fé, para ela ser válida,
ela tem que ser ativa, né? Tem que ter ação. Se ela não tiver ação, a crença pura e simplesmente não nos transforma, né? Então, mais uma vez, a gente vê a necessidade, né, de abandonar os nossos hábitos negativos, de fazer um esforço para isso, né, de trabalhar em prol disso, né, para que nós tenhamos paz. Ou seja, para que nós tenhamos paz, nós precisamos cultivá-la. Porque a gente só colhe o que a gente planta. Tem jeito de eu colher a paz do vizinho. Se o vizinho é uma pessoa serena, equilibrado, passa por várias situações de forma adequada, né, serena, é porque ele já conquistou isso, ele fez o seu plantio. Agora nós temos que fazer o nosso. Ou seja, o Espiritismo nos ensina que nós não podemos ter harmonia, equilíbrio, sem esforço moral. Emmanuel continua dizendo o seguinte: para esmagadora maioria das criaturas comodistas, a paz legítima é realização muito distante. Então, assim, acho que aqui a gente pode voltar lá no início, né, no conceito de paz. Porque para muitas pessoas, né, a paz é confundida com ociosidade, né, com descanso. Né? Então, quando que você vai estar em paz? Quando eu estiver numa rede, né, na sombra, tomando água de coco, numa praia, podendo dormir até tarde. Né? Isso não é paz. A paz é interna. É uma construção interior. Né? Isso pode ser descanso, né? E nós precisamos do descanso às vezes, né? Mas não é paz, né? Não é sinônimo de paz. Continua Emmanuel: em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Sim, eu acho que aqui é bem claro para a gente, né? Por exemplo, eu só conquisto uma vaga numa faculdade pública e de qualidade, mediante um vestibular, se eu estudar bastante. Se eu estudar bastante, eu adquiro o mérito e aí eu conquisto a vaga. Eu só consigo passar num concurso onde eu vou ser bem remunerado, onde eu vou ocupar um cargo importante, de muita responsabilidade, se eu também me empenhar bastante, né, me esforçar. Se eu fizer isso, né, após o meu esforço, eu adquiro mérito e aí a consequência é eu conseguir conquistar aquela vaga. Durante o mês, né, eu trabalho o mês inteiro, né, depois do trabalho feito, né, eu tenho direito ao salário. Então, Emmanuel traz, né, que isso é em todos os setores da vida. Primeiro, nós temos que ter o esforço, nós temos que nos tornar merecedores para depois receber. E a paz é da mesma forma. Né? Nós temos que aprender a valorizá-la. Né? Nós temos que merecê-la. Né? Ele continua assim: ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Então veja, tem 3 aspectos, né? Para atingir o bem-estar no Cristo, nós temos que ter o esforço no bem. Então precisamos nos empenhar na prática do bem. Para que nós aprendamos, né, como praticar o bem com espontaneidade, com sinceridade, da melhor forma possível. Disciplina de sentimentos. Então quer dizer que as nossas paixões, os nossos desejos, nós precisamos discipliná-los. Iluminação do raciocínio, ou seja, o nosso raciocínio ele deve ser bem dirigido, porque se não for, leva à guerra. Né? Então ele deve ser iluminado. Os ensinamentos de Jesus nos ajudam a iluminar o nosso raciocínio. Porque à medida em que nós adquirimos mais capacidade de raciocínio,
de uso do nosso cérebro, as nossas potencialidades aumentam. E aí elas precisam ser bem dirigidas. Por isso o raciocínio tem que ser iluminado para estarmos com Cristo, né? Então percebam, mais uma vez, né, que a paz não é um presente dado ao acaso, é uma conquista de cada um de nós, né? No último parágrafo, Emmanuel diz o seguinte: antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção. Quer dizer, veja, ocupar espaços gloriosos aqui, né? Belos discursos, altas perspectivas, conviver com grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior. Quer dizer, não adianta, não importa onde a gente esteja, né? Não importa se eu esteja junto com os bons espíritos, por exemplo, se eu não tiver o equilíbrio interior, eu não tenho paz. Eles podem estar em paz lá, mas se eu não estiver equilibrado intimamente, eu não estarei em paz, porque essa não é uma conquista exterior, é uma conquista interna, a harmonia interior. Aí ele continua: mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Então percebam também que a felicidade decorrente da paz nasce igualmente dentro de nós e não externamente. Porque se o homem ouve a lição da paz cristã sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem com a intransferível conquista de cada um. Aqui então nós mudamos um pouco a perspectiva, né? Porque Jesus falava para os discípulos: olha, ofereça a sua paz em toda casa que você entrar. Se ela não for recebida, ela voltará para você. Agora aqui Emmanuel está dizendo o seguinte: ele não está falando com o discípulo, ele está falando com aqueles que residem na casa. Olha, quando as bênçãos divinas vierem em sua casa, acolha, né? Melhore a sua sintonia, a sua vibração para que você possa recebê-las. Porque senão a oportunidade vai passar. Elas vão vir, não vão encontrar sintonia em você, ressonância, e vão voltar. Então é essa a recomendação do Emmanuel, né? Ou seja, ele alerta que não basta ouvir ou falar da paz, é preciso vivenciá-la, né? E ela é uma conquista íntima, individual, né? Então, se nós não estivermos prontos para receber essa paz, ela vai voltar para a sua origem, né? Então, o conhecimento sem a vivência não nos faz evoluir. Não basta saber, é preciso viver, né? Pois a verdadeira evolução acontece pela aplicação do aprendizado no dia a dia. Porque quando a gente só sabe, a gente sabe pouco. A maior parte do saber vem da nossa atuação, da nossa prática. É ali que a gente entende os detalhes, né, os aspectos importantes, como que a coisa funciona, né? É ali que a gente se apropria verdadeiramente, né, do conhecimento em sua forma mais ampla, né, mais precisa. Né? Por exemplo, na prática da caridade, nós podemos ler maravilhosas lições, né, estudos, palestras, aprofundar, mas tem alguns aspectos que nós só vamos compreender vivendo, observando a reação das pessoas que recebem o benefício, observando a sua necessidade,
vendo em que momento a gente deve usar cada palavra, qual tipo de ajuda é mais adequado para cada necessidade. Isso é só vivendo. Então nós precisamos colocar em prática, né, esses ensinamentos. E veja que interessante, né? Fora da caridade não há salvação. E é através da caridade também que nós conquistamos a nossa paz, né? A nossa serenidade. Muito bem, esses são alguns apontamentos que eu trouxe da lição, né? Espero que possam ser úteis e que sejam complementados por outras visões a respeito do tema. Muito obrigado.